Boa noite a todos. Mais uma vez, fazendo a nossa reunião do Espiritismo Fraterno, de todas as segundas-feiras, 19 horas. Eu, Priscila Lima, professora Tereza Faria Lima. Gratidão pela presença de vocês todos. E vamos iniciar, então, fazendo a nossa prece. Quem quiser fechar os olhos, para acalmar a mente, para levar nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre, modelo e guia, Jesus. Vamos pedir para essa noite que possamos ter bastante conhecimento adquirido, bastante subsídios para nos auxiliar na nossa reforma íntima, na nossa reforma interior, que é o maior objetivo por estarmos aqui reencarnados no planeta Terra. Que essa noite a gente possa, além de trazer conhecimentos, que a gente possa ter consolo, esperança, paz, equilíbrio dentro dos nossos corações, para o nosso espírito, que a gente possa ser luz em nossos lares, no nosso trabalho, que a professora possa ser bem intuída pela espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais que tutelam o nosso trabalho. Pedimos o seu auxílio, Pai, Jesus, e assim pedimos licença para iniciar nossos estudos, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Pode começar, professora. Então, gente, estava lá escrito ali no negocinho da Priscila, fluidos e perispírito, né? Mas nós já vimos isso, né? Os fluidos, perispírito, cabe a gente estudar aí os fluidos e os perispíritos também. A gente sabe que esses fluidos em volta da gente, lembra disso? Dependendo se é um espírito bom, vai ter esses fluidos melhores, se é mal, os fluidos maus, né? E a gente pode, às vezes, dando com fluidos meio negativos em nós, a gente pode, através da oração, a gente mudar oração, através de leituras edificantes, de filmes bons, né? Mudando o nosso pensamento, uma música calma, a gente mudar esses fluidos em volta da gente. Então, a gente tem condição de fazer isso. Mas nós vamos ver obsessão. Alguém sabe me dizer? Porque obsessão é uma coisa que existe desde sempre na humanidade, né? Antigamente existia. Se a gente pegar a Bíblia, nós vamos ver lá Jesus tirando os espíritos endemoniados dos obsediados, né? Jesus faz isso muitas vezes, aquelas pessoas que estavam em alta loucura, tirando ali os obsessores. Vocês sabem que os obsessores podem levar as pessoas, uma das coisas que eles podem levar é a loucura. Então, por isso que Jesus fazia isso, tirando ali os obsediados, sempre agiu sobre os obsessores, né? A gente sabe que o espírito dessa envergadura de Jesus tem ascensão sobre os obsessores. Agora, essa obsessão, gente, o que é a obsessão? É alguma entidade, algum espírito, né, que age sobre o outro de forma maléfica, vamos dizer assim. Age influindo ali, influindo, não é inspirando, olha, influindo no outro para, às vezes, prejudicar aquela pessoa. Essa obsessão, veja, pode acontecer de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Olha que interessante. Nós podemos ter essas obsessões de encarnado para encarnado. Conhece alguém assim que obsedia o outro? Eu conheço, gente. Vocês não conhecem, não? Que obsedia o outro? Tem sim. Repara aí bem pela vida que você vai ver uma pessoa obsediando o outro aí. Tem sim. Como tem espíritos desencarnados que obsediam, sim, as pessoas. Levando as pessoas, como eu já disse, até loucura, levando as pessoas a sentirem dores, né? Dor de cabeça, dor de estômago, dor nos braços. Às vezes tem sentido a obsessão. Obsessão faz isso, né? A influência lá hipnoticamente, o obsessor age sobre a pessoa. Por isso que aquela recomendação sempre de Jesus, vigiai e orai.
vigiar os nossos pensamentos, porque o obsessor, ele vai agir através dos pensamentos, né? Nos obsediando. Essa obsessão, Kardec divide em 3 tipos. A obsessão simples, que muitas vezes de simples não tem nada, na realidade é até difícil, tem casos dificílimos, e é a obsessão simples, que é uma influenciação, que começa, às vezes, com um pensamento recorrente, a obsessão. Para vocês terem ideia, às vezes, repara em você um pensamento que ele fica persistente, ele não sai da sua cabeça. E ali o obsessor, ele age nesse sentido de fazer com que a pessoa fique ligada a ele, né? Aquele pensamento fixo em determinada coisa pode ter ação de obsessão, é uma obsessão simples. Existe a fascinação e a subjugação. Então, tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples, eu já falei, pode ser só um pensamento, às vezes, que aparece, mas pode se aprofundar, não é tão simples assim, não. A gente, no centro espírita, a gente pega muitas pessoas com essa obsessão simples, e também com subjugação, já presenciei fascinação, subjugação. A fascinação, o nome diz, ficar fascinado. O espírito, ele age tanto que o médium acha que ele é o demais, né? Vamos dizer assim. Ele começa a achar que ele é o super, pela vaidade, pelo orgulho, ele começa a se achar, né? O obsessor faz com que o médium se ache. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o médium se achar o melhor médium que existe ali no trabalho mediúnico. Ele é o melhor médium, né? O obsessor, ele vai agir e vai fascinar esse médico. Ele começa a se achar. Isso é muito perigoso, principalmente no centro espírita, onde a gente vai. Eu, particularmente, uma vez fui num médium fascinado, que ele estava achando que ele estava incorporando ali Jesus de Nazaré, né? Ele estava ali achando isso, e o pior, as pessoas em volta também estavam achando a mesma coisa, né? E as mensagens que ele dava não era tudo isso, não, gente. E aí a gente tem que ver as mensagens, né? Porque pode ser que Jesus venha numa reunião mediúnica, pode ser. Nada é impossível para Jesus, né? Mas as mensagens não tinham nada a ver de um espírito superior, de nada disso. Então, o médium pode ficar fascinado. E a subjugação é o completo domínio do espírito sobre a pessoa, né? A gente poderia dizer até uma possessão, né? O espírito domina totalmente ali a pessoa. Antigamente falava-se possessão, né? Como Jesus ali, os possuídos lá que Jesus, os possessos, né? Não sei se vocês já ouviram falar que Jesus, ele tirava os espíritos ruins ali, os possessos, aqueles que estavam com esses espíritos ruins, né? Que são os obsessores, os possessos. Então, é a subjugação. O espírito, ele toma tanto o pensamento da pessoa que a pessoa, ela faz tudo que o espírito deseja. Tudo, tudo, tudo. Mesmo que caia no ridículo, gente. Se o espírito mandar ela se jogar no chão, no meio da multidão lá, e começar a fazer maluquice, ele vai fazer, a pessoa vai fazer, porque ela está sob a influência desse espírito. Então, a obsessão, gente, como é que a gente trata a obsessão? Muitas vezes indo no centro espírita, fazendo passes de desobsessão, e a pessoa, principalmente, ela tem que mudar a maneira de pensar, né? E se transformar pessoalmente, uma transformação interior. Quanto mais você se transforma interiormente, melhora como pessoa, fica mais humana, trabalhando suas virtudes, se melhorando, mais você vai se desligando dessa possibilidade de obsessão. E até, vou dizer uma coisa, hein? Você vai acabar ajudando esses seus obsessores. O obsessor vai falar assim, poxa, olha como a Priscila melhorou, ela não era isso não, meu Deus, a Priscila, sei lá, agora olha como que ela tá falando de Jesus, uma coisa tá errada com ela ali, o que aconteceu com ela? Eu acho que ela melhorou demais, acho melhor a gente também se melhorar. E aí você se melhorando, perdoando lá os seus obsessores, tem que lembrar disso. E muitos obsessores, tem vários tipos de obsessores, né? Mas o obsessor aí tem um obsessor vingativo.
que é aquilo que você fez para ele em outra encarnação. Normalmente, essa obsessora era teu amigo. Você que prisou na bola com ele em outra encarnação, fez alguma coisa que não devia, e ele ficou ressentido e com vontade de se vingar, né? E ele vem, então, em cima de você para se vingar. Não é necessariamente sempre um amigo, né, gente? Mas normalmente é, tá? Pode ser vingança de outra coisa, sim. Um cara que te matou, né? Você matou uma pessoa em outra encarnação, ele se torna seu obsessor. Pode ser um obsessor que você está passando na rua, ele gostou dos seus pensamentos, falou, poxa, a Priscila é uma pessoa, eu vou seguir a Priscila para ver para onde ela vai. Pode sim, né? E se tornar um obsessor seu. E pode até ser, gente, uma pessoa muito querida sua, que ainda não está em condição boa, porque ainda não está equilibrada. Não é que ela é uma obsessora, mas ela age, a energia fica como sendo de um obsessor, porque às vezes a gente chama essa pessoa para perto de nós, ela ainda não está em condição, desequilibrada, e desequilibra a gente. Né? Eu já também presenciei isso. Pessoas que amam uma pessoa, nas desobsessões, ama a pessoa, ama demais, só que não está equilibrada, então não consegue ajudar. Em vez de ajudar, piora a situação. Então, obsessão é isso. Obsessão, a gente tem que saber primeiro, aí vocês vão estudar mais para frente, mais detalhado, né? Mais para frente, estudar aí nos cursos mediúnicos que vocês forem estudar, mas ela tem obsessão simples. Oi? Obsessão simples, que simples é só o nome, gente, porque tem complexas, não é simples. A fascinação e a subjugação, tá? E a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. Eu já vi isso, hein? É encarnado que vive chamando desencarnado. Não dá trégua. Não dá trégua para o desencarnado. Desencarnado, às vezes, passa lá na reunião mediúnica. Gente, eu não aguento mais. Essa pessoa vive me chamando aqui, me prendendo com as suas energias. Eu já vi isso acontecer. Né? Várias vezes. Não uma vez só, muitas. Tá bom? É isso, gente. Se a Priscila quiser complementar, era isso que eu tinha para falar hoje. Né, Priscila? Não, porque é interessante a gente descobrir que a obsessão ela tem várias nuances, né? Vários estágios. E a gente tem que observar que a maioria de nós, volta e meia, temos em maior ou menor grau aquela obsessão simples. Eu hoje mesmo estou numa obsessão de ficar só deitada, comendo chocolate, né? Brincadeiras à parte, mas a gente tem que realmente cuidar porque é perigoso. O nosso padrão vibratório, ele atrai, né? Tantas energias ruins quanto boas. E se a gente não tiver em vigilância dos nossos pensamentos, das atitudes que a gente toma, a gente acaba atraindo, né, esses irmãozinhos, alguns já que nos acompanham, né, e tendo acesso a nós através das nossas atitudes, né, pode nos prejudicar em diversos níveis, né? E reforçando a fascinação para quem é médio, assim, quem trabalha, né, na seara espírita ou em outras vertentes espiritualistas, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem algum mentor espiritual ou tem comunicação com alguns espíritos e a gente pode ter um certo deslumbramento. Então, por isso que a gente sempre tem que manter as virtudes da humildade, né? De ter o bom senso, né? De saber que tipo de comunicação a gente está recebendo, que tipo de entidades são essas, né? Questionar sempre. E exatamente ter esse bom senso de saber discernir se as falas, se os ensinamentos que são passados por esses espíritos têm a caridade, tem Jesus como base, né? Algo diferente disso, como Emmanuel sempre nos deixou, né? É melhor questionar, é melhor recuar, assim como a subjugação, que já é uma forma muito mais severa, muito mais avançada de obsessão, que não somos vítimas. Eu sei que é um estágio muito mais avançado, muito mais desafiador, né, de ser trabalhado, mas isso foi algo que foi possibilitado pela retroalimentação tanto do obsessor quanto do encarnado.
né? Então, nós nunca somos vítimas totalmente, por mais doloroso que seja o quadro, né, que se apresente de obsessão. Obviamente, foi algo que foi alimentado, infelizmente, consciente ou inconscientemente, pelo próprio encarnado, que não orou, não vigiou, como Jesus sempre nos ensina, né? Às vezes não buscou ajuda, às vezes é incrédulo quanto às suas crenças, não buscou, né, alguma ajuda espiritual, ou até ajuda mesmo médica, que for, apesar que em alguns casos a medicina não alcança, né? Mas é por isso que é muito importante, em todos os níveis, sendo médio ou não sendo médio, no seu dia a dia, a gente tem que observar e procurar muito trabalhar o nosso padrão vibratório. Se eu sou uma pessoa que tenho bons pensamentos, que tenho uma conduta honesta no meu dia a dia, que procuro trabalhar minha reforma íntima, que procuro estar estudando, buscando minha evolução espiritual. Sim, lembrando que volta e meia a gente dá nossas escorregadas, né? Nós não somos perfeitos. Ainda somos espíritos imperfeitos em busca de evolução. E, obviamente, a gente acaba dando nossas escorregadas. Mas se a gente mantém essa constância, né, de trabalho, de evolução espiritual, obviamente, os obsessores, a gente atrai menos, né, espíritos vingativos, ou até mesmo auxilia, como a professora bem colocou, né, que a gente acaba até auxiliando. Eles veem a nossa mudança e pensam, poxa, eu vou ficar aqui estacionado, estagnado nessa situação, eu também vou evoluir, né? Acabam vendo isso, né? A gente pode até ajudar eles, né? Mas se a gente é ao contrário, vive nossa vida de maneira pessimista, com um padrão vibratório muito baixo, muito denso, né? Com maus comportamentos, maus hábitos também, que os nossos hábitos influenciam muito nessas, né, nessas influências que chegam, se aproximam de nós, obviamente a gente vai ter, além das consequências das nossas atitudes, elas podem ser potencializadas através da obsessão. Por isso que é muito importante a gente estar sempre vigilante, sempre observando, né, a vida que a gente está levando. Né, professora? Exatamente. A vigilância e a oração que Jesus fala é isso aí, gente. Porque quanto menos a gente espera, eles estão aí, né? Eu não vou dizer para vocês que tudo é obsessão. A gente também não pode falar que a culpa é toda do obsessor, não. Porque nós temos a nossa parte também naquilo que fazemos, nas nossas escolhas, as nossas responsabilidades pelas nossas escolhas, né? Mas tem muito, sim, influência dos espíritos. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta, né? Os espíritos influenciam a nossa vida? A resposta é sim, muito mais do que a gente imagina. Então, às vezes, a gente deixa cair essa nossa vibração, né? Desânimo, sabe? Desânimo, de mal com a vida, reclamando da vida. Isso aí atrai essas energias negativas. Essa energia que eu falo são esses espíritos inferiores que vão aí tentar nos prejudicar mais ainda. Porque esses espíritos obsessores, eles têm inveja. Por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Porque eles têm inveja da gente, né? Eles têm inveja da gente. Então, eles querem ver a gente sofrendo mesmo. Já que eles sofrem, ele também quer ver a gente sofrer. Conhece gente assim? Que sofre e quer ver a gente sofrer? Eu já vi várias vezes. Pessoas assim, eu sofro. Ué, você tá tão bem, né? Você tá tão bem. E a pessoa tá mal, então ela tá querendo que você também fique mal, né? Na inveja ali. E isso são os espíritos também, porque são espíritos tanto encarnados, gente, pessoas que pensam assim, quanto desencarnados, né? Então a gente tem que tentar se manter bem, numa vibração equilibrada. Eu sei que é difícil, mas são exercícios que a gente tem que fazer, manter equilíbrio, bom ânimo, alegria, né? Bom ânimo, alegria sincera do seu coração, bom ânimo, para você se manter em equilíbrio e dessa maneira, em oração, em vigilância e oração, afastando essas más influências, porque a qualquer segundinho que a gente... Não é só com vocês, não, é com a gente também, né, Priscila? A gente também é assim. A gente dá 5 minutos de chance, a gente já tem um querendo colocar coisa dentro da sua cabeça. Lembra que eu falo? A gente tem que ver que pensamentos estão vindo? Já estão lá querendo influenciar você
você de repente fica nervosa, não sabe por quê, fica brava, não sabe por quê, quer dizer, a gente sabe por quê, né? E a gente vai ver que esses obsessores têm um filme interessante, no caso de alcoólatras, né? Porque os vícios também trazem obsessão, né? Álcool, droga, sexo em demasia, gula, né? Essas coisas em excesso, tudo em excesso, trazem obsessão. Tem um filme interessante que eu gosto, com alcoólatras, se vocês quiserem assistir, procure no YouTube, chamado Sozinho. Sozinho, meia hora de filminho, e vai mais ou menos mostrar ali como é que o obsessor ele age em cima ali das pessoas, principalmente os alcoólatras. E quando você for ver ali que é alcoólatra, não é só alcoólatra, não, é em todos os vícios. Cigarro, no vício do álcool, da droga, porque eles estão ligados, assim, às pessoas, né? E não deixam que a pessoa, muitas vezes, a gente pensa, mas é o obsessor que não é. Não, não. É a pessoa que não quer, e o obsessor, ele prejudica ali. A pessoa, ela precisa ter vontade para sair desses vícios, né? Depende somente da pessoa, ela se desligar daquilo. Aliás, depende de nós nos desligarmos dos obsessores. Isso somos nós, é a nossa vontade. Nós que temos que querer, né? Senão, nós vamos tem gente que gosta, né? Que até os obsessores do lado. Não, a gente tem que querer ficar bem. E para ficar bem, é esse equilíbrio aí que a Priscila falou, e é muita vigilância e oração, né? Assista esse filminho, é bastante interessante. Ele tem 10 minutos, tem 15, tem 30 minutos o filme. Eu gosto ele inteiro, para você entender legal. É um filme interessante aí, obsessão em relação a álcool. O obsessor, como é que ele age ali, né? Se você for assistir o filme do Divaldo, você vai ver lá os obsessores também, né? O filme do Divaldo, né, Priscila? Você assistiu? Eu assisti 3 vezes, eu adorei esse filme. Eu também assisti, acho que 2 vezes. Filme, né? O obsessor está lá. O obsessor está estimulando ao suicídio, gente. Exatamente. O obsessor está estimulando o suicídio. É um bom exemplo de obsessão. É um bom exemplo. Se a gente deixa e não cuida, é isso aí. Né? E a gente está falando de Divaldo, né? Que é um espírito que a gente sabe que já está no estágio evolutivo, né? Bem considerado. Ele tinha um obsessor dele de inúmeras existências que estava ali, né? Mas no final o próprio Divaldo ajuda, né? O obsessor é lindo, é lindo. O obsessor lindo. Começa a amar o Divaldo, isso Sim. Que é legal, né? O obsessor amando o Divaldo aqui. Muito legal. Sabe que me veio à mente que é importante a gente falar de obsessão, que uma forma da gente observar se de alguma forma estamos, pelo menos, abrindo brecha para um comportamento obsessivo é quando a gente tem, como a professora falou lá no início, uma ideia muito fixa. E a ansiedade ela é algo que abre brecha. Porque quando a gente está mais ansioso, a gente fica vendo 5 minutos alguma coisa, a gente fica com uma ideia fixa, algo assim em mente, que a gente não consegue mudar, né, quebrar o pensamento. É importante a gente observar, porque ali, pelo menos no mínimo, você está abrindo campo, espaço para algum tipo de obsessão. Se você tiver um irmãozinho que também está desencarnado, que está naquele mesmo padrão vibratório, que sofreu algo naquele sentido, você atrai e isso intensifica mais. Isso que é muito importante a gente estar sempre vigilante, observando. Se a gente está com um pensamento, um comportamento fixo, algo que a gente não consegue quebrar, observa, porque pode ser algum tipo de obsessão. Procure ajuda, procure primeiramente silenciar, fazer uma oração, pedir para o seu mentor espiritual ajuda, para quebrar, né? Porque é uma coisa tão ruim quando a gente fica com pensamento fixo, né? Com uma ideia fixa e não consegue pensar em outra coisa. Isso já mostra um desequilíbrio. E quando a gente está desequilibrado, infelizmente a gente abre brecha. Né? Você vai ver assim, sabe aquele grupinho, aquele grupo que eu gosto, Priscila, que faz comédia? Como é que é o nome deles? Eles são Amigos ótimos. da Luz. Amigos da Luz. É o casal, ele tem um filminho dele do Amigo da Luz que é legal. São obsessores. O casal tá numa boa, gente. Daqui a pouco o obsessor, tem 2 obsessores sentados no sofá, um videogame, né? Aqueles negocinhos de game, sabe? Aquele controle, fazendo com que as pessoas briguem. O casal estava numa boa, de repente eles começam a brigar do nada, e são os obsessores influenciando.
Assista eu vou ver se eu acho aí para vocês, vou pôr no grupo. Se você achar também, Priscila, Tá. eu acho que é o Obsessor do Casais, né? Às vezes assim, você tá calma na sua casa, de repente sai uma briga do nada. De onde vem essa briga? Tem influenciação, por isso que nessa hora você tem que manter a calma, não entrar, né? E fazer a vigilância e a oração. Faz uma oração, se desliga daquele processo. Isso é muito importante, tá bom? É isso, gente. Uma perguntinha, posso fazer? Pode fazer. É assim, quem ama demais, ele é um obsessor, onde existe egoísmo, posse. Peraí, se existe egoísmo e posse, então não é amor, gente. Tá? Pode ter qualquer outro nome, mas não é amor. Amor não tem egoísmo e não tem posse. Amor é libertador. Mas amor, isso aí, então, tem o nome de posse. Quem é ciumento, quem tem posse, quem é egoísta, isso aí, logicamente, tem obsessor. E ele é um obsessor, né? Porque uma pessoa muito ciumenta, pessoa ciumenta é um obsessor. Meu ponto de vista, você, Priscila, quando a pessoa muito ciumenta, possessiva, assim, se torna um obsessor, de encarnado para encarnado, né? De encarnado para encarnado. É um obsessor, né? Meu ponto de vista. Né? Não sei se a Priscila concorda. Concordo, porque a gente ainda tem uma visão, a nossa experiência de vivenciar o amor é ainda muito infantil. A gente ainda não sabe de fato o que é amor, mas a professora foi certeira, né? Quando diz, se tem egoísmo, tem ciúme, tem vaidade, tem orgulho, não é amor. Não é. Amor não tem nada a ver com isso. Por isso que a gente precisa realmente evoluir para, aos poucos, vivenciar o amor de verdade, né? O amor que não cobra. Sabe aquele lá que está em Paulo, Coríntios 13, né, Priscila? É, Coríntios 13, exatamente. Olha, se vocês têm uma Bíblia, tem uma Segunda Bíblia carta, aí na casa de vocês? Tem Bíblia aí? Pega a carta de Paulo, Coríntios 13, Segunda e leia carta. O que é amor. Hã? Segunda carta dos Coríntios. Segunda carta de Paulo, Coríntios 13. Aí vocês vão verificar o que é amor. Leiam ali com bastante reflexão, vocês vão ver o que é o amor. Paulo, ele tenta retratar, é difícil, hein? Porque amor é libertador, é sem egoísmo. Isso é amor. Pesquisem amor ágape também, que é mais ou menos esse nível de amor que o Paulo fala, né? Grande Paulo de Tarso fala. O amor ágape. Pesquisem, vocês vão ver a sutileza e a gente vê, nossa, realmente a gente não sabe ainda vivenciar o amor. É o amor divino, gente. O amor divino. É esse que a gente tem que caminhar, é esse que a gente vai aprender. A gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Deixa eu fazer algumas perguntas, que sobre esse tema eu tenho algumas dúvidas. A pessoa que é obsediada, ela tem uma mediunidade às vezes maior do que outras ou não? Isso não tem a ver, tem a ver só com a vibração. Teu microfone, professora. Professora? Vamos lembrar o seguinte, que todos nós temos mediunidade, todos. Por isso temos a possibilidade de sermos influenciados. É lógico que uma pessoa que tem uma mediunidade e ela não está equilibrada, né, não está trabalhando, não está educada, não sabe mexer com ela, o obsessor talvez haja maior influência ainda ali naquela pessoa, né, porque a mediunidade ela está mais aberta ali, né, ela não está educada. Mas todas as pessoas são influenciadas, a gente não importa, tá? É que a mediunidade, se ela não estiver educada, aí o negócio ela complica com os obsessores, tá? Porque o médium ostensivo, ele é uma antena. É uma antena. Então, se ele não está educando a mediunidade, não conhece ali a mediunidade, não sabe lidar com ela, ele vai captar tudo quanto é pessoa ali, desencarnado ali, inclusive obsessores também, né? Então, é complicado aí, precisa... Muitas pessoas, gente, que estão no manicômio, sabe, manicômio, hoje já não tem tantos, mas pessoas que estão nessas clínicas, muito fundo é obsessão, né? Muito fundo ali das loucuras é obsessão, e são médiums. Olha, são médiums. E os remédios que essas pessoas tomam,
ajuda na obsessão, assim, no Ajuda fechamento sim, dessa ajuda conexão? sim. Por que o remédio ajuda? Vamos entender? Porque ele vai equilibrar a pessoa, né? Ele vai equilibrar, vai acalmar e vai tentar equilibrar pelo medicamento. Ajuda sim. Mas mesmo assim, quando tem essas doenças psiquiátricas, está com obsessão, possessão, essas coisas, tem que fazer todos os tratamentos nessa loucura. Tratamento psiquiátrico, a pessoa tem que fazer o tratamento espiritual, o tratamento médico, às vezes o tratamento psicológico. Isso quem disse para mim foi um grande psiquiatra aqui de São Paulo, que eu conheço, meu amigo. Ele falou assim, olha, Tereza, quando eu não consigo resolver aqui na psiquiatria determinados problemas, eu mando para o centro espírita resolver lá. E olha, ele é renomadíssimo, não posso falar o nome dele aqui, mas ele é renomado. Por quê? Porque tem o componente espiritual e tem o componente mental também. Então, o tratamento, quando estão nessas coisas, tem que estar tudo junto, né? Tudo junto. Para o melhor para o paciente, né? O espiritual, o mental ali, o equilíbrio com os medicamentos, a química do cérebro, ali a parte espiritual, tirando os obsessores, para não atrapalhar ali a pessoa, e também a parte psicológica, se tiver necessário, ali com os psicólogos. Né? A gente sabe que o espiritismo fala muito, né, da ciência e o espiritismo, a ciência e a religião. A gente tem que aliar, né? Por exemplo, a medicação que o psiquiatra ele receita, ela atua nos neurotransmissores. Às vezes o nosso cérebro não está tendo capacidades cognitivas ou os neurotransmissores, a parte química não está em bom funcionamento e a droga, a medicação, falo droga, medicação, né? Ela atua diretamente e isso já auxilia. Concomitante, é importante, se for necessário, o tratamento espiritual. E, gente, o psicológico, a gente está vendo, né? Como está tendo a era de terapia holísticas, de psicólogos. É a tendência, a gente precisa muito desses profissionais, porque eles entendem o comportamento humano. Então, não subestimem a psicologia, ela está aí a nosso serviço, a nosso favor. A gente deveria usar mais. A gente pensa muitas vezes que a análise, que a terapia é só quando a gente está com muito problema, é só para quem está louco. O que é uma tremenda ignorância, né? Com todo o respeito. A gente deveria fazer terapia, todos nós, pelo menos uma vez na vida. Nós íamos entender vários comportamentos. É autoconhecimento. A psicologia ajuda no autoconhecimento. Né? Então, todos esses fatores auxiliam, né? Se a gente utilizar. Né? Nem sempre só o tratamento espiritual vai atuar, nem sempre só a psiquiatria vai conseguir resolver. Às vezes a gente tem que unir todas essas forças. Vai, com certeza vai trazer. E às vezes tirar força não sei da onde. O questionamento é porque, assim, particularmente eu acho que eu estou nessa situação. Da parte mediúnica está afetando a parte de ansiedade, essas coisas. Tanto que uma crise de ansiedade minha, eu acredito que foi uma obsessão simples, pela forma como falava na minha cabeça um pensamento recorrente, inclusive pensamento de suicídio, que é uma coisa que eu não tenho nenhuma tendência suicida. Pelo contrário, né? O amor pelos meus filhos. Na hora que veio aquele pensamento na cabeça, eu falei, uai, você tá doido? Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Então, assim, como eu não tinha esse conhecimento espírita, né, que eu estou tentando estudar, então foi uma coisa difícil. Por isso que eu perguntei da medicação, porque eu achei que com a medicação eu tive inicialmente uma certa tranquilidade, que esses pensamentos eu não conseguia controlá-los, entendeu? E depois, até para poder rezar, a gente conseguir parar para rezar, porque a gente não consegue, chega num ponto de não conseguir, né? Então, por isso da pergunta da medicação, da terapia, eu faço, já estou tomando a medicação, fiz o tratamento no centro, né? Mas mesmo assim, isso retorna, mesmo a gente rezando, vigiando, parece que isso retorna. A gente não consegue manter isso muito tempo, se
se não estudar a questão da mediunidade, seria isso? Professora, teu microfone. É porque o teu cachorro tá roncando. Meu cachorro tá roncando, gente, ele atrapalha, ele ronca muito, ele roncando, tá roncando. Aí eu desligo o microfone. O que que acontece? Quando voltar ao centro espírita, era bom você procurar um para fazer o trabalho de desobsessão. Quem sabe você estudar a sua mediunidade também, né? Dentro dos centros espíritas da mediunidade, você se reequilibrar, porque isso aí, você está vendo que é um pensamento que veio em você, que você viu que não era seu, né? Querendo que você se suicide. Não é seu esse pensamento. De onde vem? E é isso que eu estou falando. Às vezes vem dessas energias, desses espíritos mais baixos, inferiores ali. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Ver que E a tipo de pensamento. mediunidade não é só a gente ver e ouvir, né? É mais na questão de Não, sentir, às vezes, num sonho. Porque uma coisa que, como não é não é uma coisa direta, assim, eu tô vendo espíritos, às vezes a gente não entende que isso é uma mediunidade. Fica... não, mediunidade é essa ligação que tem do mundo espiritual com o mundo físico. O médium é esse intermediário. E você pode ter sensibilidades, né? Você pode ter inspirações, ser inspirado, uma médium de inspiração. Tem vários tipos de mediunidade que a gente, quem sabe um dia a gente fala aqui, ó, Priscila, tipo de mediunidade. Mas tem vários tipos de mediunidade. Semana que vem já até tá mesmo Eu nem porque... posso falar que a Priscila já coloca para a semana que vem, né? Mas tem vários tipos de mediunidade. Até mesmo porque, o que acontece? Como eu comecei a fazer evangelho no lar, né? Ótimo. Eu faço 2 vezes na semana. Ótimo. Já. Porque assim, tô quase fazendo todo dia, fora com o Ricardo, que os meninos falam, que eu fico o dia inteiro escutando o Ricardo, e outras coisas, né? Então, eu coloco aqui em casa porque eu percebi que eu preciso disso. Exatamente. Por conta disso. Passa bastante, ó. Quando a gente precisa do evangelho, é recomendado 1 vez por semana, mas se você está sentindo necessidade, passa todo dia. Se você está sentindo mais necessidade, faz 3 vezes por dia, não importa isso aí. Porque o evangelho vai te dar o equilíbrio, vai te dar a tranquilidade. O evangelho é luz, né? E tanto que quando eu vou fazer o evangelho no lar, eu peço, antes de fazer o evangelho, para fazer inspiração, que eu faço com meus meninos, né, e com meu esposo. E eu sinto que quando eu peço essa orientação, essa ajuda para a gente fazer, entender as leituras, eu sinto principalmente, eu acredito ser meu mentor espiritual. Por quê? Porque eu sinto um arrepio bom e boas ideias de orientação da leitura, de explicação da leitura, que às vezes eu nem entendo porque eu estou começando agora, entendeu? Com certeza, é a influenciação positiva, que da mesma forma que acontece a negativa, como tu relatou, ela acontece também da outra vertente, da outra face, a face positiva. Por que o evangelho funciona? Porque a gente está fazendo um movimento para o bem. Eu estou me colocando à disposição para estudar, para trabalhar, para melhorar. Então, obviamente, o que você vai atrair? Boas influenciações, o seu mentor espiritual se aproxima, alguns amigos espirituais, porque a gente sabe que não existe só, o amor de Deus é tão grande, tão infinito, que a gente não tem só o nosso mentor, a gente tem inúmeros espíritos amigos, alguns que a gente agora não tem lembrança porque a gente está no corpo físico e a gente perde, né, essas lembranças de outras existências, mas que acompanham, que nos zelam, que nos amam, que nos amparam, que nos acompanham. Então, assim, quando a gente se coloca para estudar, para fazer o evangelho, a gente está fazendo um movimento no bem, né? Um movimento para algo que traz evolução. Então, a gente acaba atraindo, por isso que tu tem essas boas inspirações na leitura, nos pensamentos, e é assim, é só 1 segundo de brecha que a gente dá, tudo pode mudar. Né? A gente pensa, nossa, mas a gente está sempre estudando, estou escutando o Ricardo Mello de manhã, de tarde, de noite, não sei o quê. Eu dou uma vaciladinha já, porque é isso, né? O inimigo, como diz alguns evangélicos, ele está ali, ele mora nos detalhes. Ele fica ali só na espreita esperando a gente dar aquela pequena brecha. Principalmente os médiuns, né, Priscila? Os médiuns.
Nossa, então assim, é importante tu estar nessa. Que bom que tu tá nessa busca, que bom que tu tá. Porque assim, tu não tá parada, tem muita gente, infelizmente, é muito triste, que sabe assim, que algo não tá legal e não faz movimento algum. Tu tá de parabéns porque você tá se movimentando e bastante, né? Não, até estar aqui e abrir teu coração como tu tá abrindo, já é um grande movimento, né? E com certeza vai te auxiliar. Eu não tenho mediunidade ostensiva, por exemplo, mas em algum momento da live, a professora estava falando, me veio a intuição de dizer sobre ideias, pensamentos fixos, né, ideias fixas, e aí, no caso, tu relatou que era exatamente isso. Por quê? Porque a espiritualidade está, olha, é bom você falar isso porque tem alguém que está precisando exatamente dessas, que está passando por essa situação. Como em muitas outras segundas-feiras a gente estava conversando alguma coisa que encaixou com a situação de alguém que estava aqui vivenciando. Como já aconteceu de alguém falar aqui algo que era algo que eu tinha vivenciado que me auxiliou também. Porque não é só a gente que auxilia, é uma troca. A gente também é auxiliado, mais que vocês imaginam. Então, isso também é uma espécie de mediunidade, mas isso a gente deixa para outros encontros, né? Mas, Pamela, teu nome, né? Te mantenha assim, continue buscando ajuda. Sempre que puder, faça o trabalho de desobsessão na tua casa espírita, tomando passe, estudando, porque o espiritismo é muito além de a comunicação com o mundo dos espíritos, com o plano espiritual. É muito além. O espiritismo ele nos convida a nos tornarmos melhores, a trabalharmos a nossa reforma íntima. É uma filosofia, uma mudança, né, de paradigma. Então, por isso que eu gosto do espiritismo. Quando eu despertei, eu vi que o espiritismo não é só falar de espíritos, de ver fantasminha, que era muito além, que é um trabalho, um exercício de autoconhecimento. Aí, quando eu parei para ver que era isso, aí minha vida começou a transformar. Aí que começou a vir as mudanças. E quando a gente Priscila, abre eu vou ter que sair, Priscila. Desculpa, gente. Uma boa noite a todos. Desculpa, vou ter que sair. Tá, então até quarta-feira. Quarta-feira tem perguntas fraternas, gente. Participe, por favor. Beijos, pessoal. Façam perguntas fáceis, gente, por favor. Fáceis. Tá vindo cada pergunta. Eu já tô treinando hoje as perguntas. Peraí. Outra coisa, Priscila, quando a gente tem o despertar espiritual, que eu sinto que eu tive isso, depois que eu comecei com as minhas crises de ansiedade, que eu comecei a estudar, para mim, tipo, é óbvio a espiritualidade, principalmente com o espiritismo, igual você falou, parece que liberta a gente, né? A gente tem. E essa mediunidade, ela, como é que fala? Ela aumenta, ela se assevera ou não? No caso, é só a tomada de consciência dela. O que primeiro é que, assim, a mediunidade ela não é para asseverar. A mediunidade é algo que todos nós temos, mas que nós podemos desenvolver. Por isso que quando a gente opta, né, por desenvolvê-la, precisamos estar estudando para que ela não entre em desequilíbrio. No caso, como tu teve se despertar, alguns momentos tem desequilíbrio por conta que ela está sendo desenvolvida. Então, obviamente, quanto mais desenvolvida, maior o desafio, maior os ataques, para tu entender melhor. Então, é importante assim que a tua casa espírita, tu já frequenta alguma casa espírita? Eu estava frequentando antes da pandemia, estava fazendo inclusive o tratamento. Eu tinha acabado de ter alta do tratamento. Tá, então é importante você voltar, deve ter, as casas espíritas elas têm mais ou menos a mesma sistemática, né? Tem um atendimento fraterno, né? Conversa com alguém, algum amigo, né? E aí ele te indica o tratamento, mas se tiver estudo sistematizado, por exemplo, aqui na minha aqui em Brasília tem os estudos, né, da comunhão, estudo sistematizado, normalmente é pela cartilha da FEB, faça, que aí você aos poucos vai evoluindo nos estudos, depois vai fazer estudo mediúnico, depois vai fazer da educação da mediunidade, que aí sim você vai conseguir cada vez mais ter mais equilíbrio e aí esses ataques vão diminuir. Quando não cessarem, pode até cessar,
só para tu ter ideia. Então, tô desenvolvendo uma mediunidade, ela tem que ser bem trabalhada. Ela tem que estar bem direcionada para não acontecer esses ataques. Priscila, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Ana Valéria, eu falo de Fortaleza. Eu comecei a sentir, a desenvolver essa mediunidade tem mais ou menos 2 anos. Eu tive um problema de saúde e eu fui para a UTI, tive um infarto, mas saí e disse, quando eu despertei, eu vi muitas pessoas, eu sei que eram mentores, eu vi minha avó, que tinha desencarnado, eu vi todo mundo ao meu redor. E eu prometi a mim que se eu saísse dessa, eu senti que era a minha prova, né? Que eu passei por aquilo ali que eu precisava, porque eu sabia que eu tinha mediunidade, só que eu não aceitava. Sim. Então, o que eu fiz? Eu passei a frequentar um centro espírita, e entre uma visita e outra, eu falei com um médium, ele estava incorporado com uma entidade lá, chamado Pai Joaquim, e em uma dessas, ele me mandou que eu não era mais para estar assistindo palestra, era para eu estudar mesmo, e eu fui fazer o curso. Tanto é que eu tenho uma apostila aqui, Mediunidade, Estudo e Prática. Ah, é ótimo, 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 ótimo. Comecei, foi justamente na pandemia, parei, né? Então, assim, a minha pergunta era, eu consigo estudar isso só em casa? Claro, com certeza. E, na verdade, assim, dependendo, existe grupos de estudo que tu pode fazer como tu está fazendo aqui. Só eu não tenho agora algum de cabeça para te indicar. Mas o primeiro que eu senti assim, prazer de estar é com vocês. Eu fui convidada e eu faço tudo para não perder. Segunda-feira eu não consegui contato, mas hoje cedo eu já estava aqui atrás de entrar em que bom. Aqui tu já vai ter, com certeza, já bastante coisa. Mas é importante, se tu puder fazer um estudo direcionado. Tu tá nos grupos do Amor Fraterno, tu tem algum... Era bom tu perguntar, assim, nos grupos, para os administradores, se algum deles... Porque é tanto grupo que eu tenho certeza que deve ter algum grupo específico para estudar mediunidade e prática. E é isso. Não tem a mesma eficácia do que presencial de maneira alguma, gente. Porque a gente entende agora, com o Espiritismo, que tudo é energia. A energia não tem barreiras. A energia atravessa parede, viaja quilômetros de distância. Né? Exatamente. Quando a gente sonha, muitos sonhos nossos não é só sonhos. Muitos sonhos são desdobramentos. Que com o tempo a gente vai estudando, por isso que é muito importante estudar. A gente vai conseguindo até identificar. Então a gente pode ir para vários lugares, né? Tem espíritos aqui encarnados, pessoas que me relatam que vão até, inclusive, para outros planetas. Então, assim, nada é impossível, né? Então, sim, tem eficácia, mas tudo depende da vontade. Por exemplo, eu posso estar numa palestra ou fazendo um estudo numa casa espírita, mas eu estou ali só de corpo presente. Eu não estou com a minha mente ali focada. Eu estou pensando nos problemas de casa, pensando em alguma coisa. E às vezes eu estou aqui online, mas estou extremamente compenetrada, dedicada, com atenção. Então, é muito mais a vontade da gente em aprender, em adquirir conhecimento, do que a diferença física ou não física. É a nossa intenção. A nossa intenção, Emmanuel fala muito da vontade. A vontade da gente tem um poder muito, muito significativo em todas as nossas ações. E eu tenho notado também, porque assim, desde o dia 27 de abril do ano passado, agora fez um ano, que eu tenho me dedicado a ler, a estudar, ver, quando possível, quase todo dia vejo o Evangelho do Ricardo, entrei nesses grupos, estou estudando, eu tenho aqui na minha cabeceira no céu o Evangelho, faço todo dia que vocês mandam, eu faço todo dia, ou de noite ou de manhã eu faço. Que lindo. Maravilhoso. Sabe que eu vi um vídeo nesses dias de pessoas que tiveram... Não, foi Haroldo Dutra. Eu estou fazendo um estudo das cartas... Haroldo Dutra... Gente, façam os estudos quando puderem das cartas de Paulo. Aí, acho que era a carta aos Gálatas. Ele lembrou de uma história falando de Chico, que muitas pessoas
que vivenciaram, né, viveram com Chico no dia a dia, né? Não estou falando dos médiuns, do entregador de leite, do cara que vendia o pão para ele, falando das pessoas comuns. Todos falam que o Chico estava sempre com esse livro, com o Evangelho. Ele podia ir onde fosse, o Evangelho estava debaixo do braço. Para vocês verem a importância que essa obra tem. Porque essa obra ela é a que faz a tradução, né, do Evangelho de Cristo. Não é à toa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É os ensinamentos de Jesus. Então, assim, só de saber, isso me tocou profundamente, porque eu faço o estudo do Evangelho também todos os dias, né? Então, eu realmente saber que Chico Xavier andava com ela debaixo do braço, ele podia ir ali no mercadinho e estava com o Evangelho debaixo do braço, porque realmente essa obra ela tem um potencial muito transformador. Eu não saio do meu quarto, eu toda hora aqui à noite, eu não gosto de ver televisão, que só tem notícia ruim, só morte. Que boa decisão, muito boa decisão. Aí o que eu faço? Eu vou ler, marco com a réguazinha, com as minhas canetinhas, colorido. Então, assim, eu estou estudando mesmo, sabe? E eu estou notando que eu sou outra pessoa, estou fazendo a minha reforma íntima para a minha família. Ontem eu fiquei muito emocionada, Dia das Mães, eu consegui reunir minha família. E graças a Deus. Graças a Deus, meus pais vacinados, meus filhos. Graças a Deus. Aí, quando eu estou lá na casa da minha mãe, com meus pais, liga quase todos os meus tios, meus primos, para me desejarem, para me chamarem. Eu sou a mãe da família agora. Depois que eu comecei a estudar, eu ligo todo dia para cada um. Olha, que lindo. Eu criei o grupo da família e todo dia eu abençoo, todo dia eu... Porque minha avó era assim, então eu senti que esse dom dela parece que passou para mim, sabe? Assim, foi uma coisa que, quando eu aceitei, eu passei até que a minha avó era médium, ela médium mesmo, e eu passei a aceitar a mediunidade, então e está todo mundo assim, tudo que vai acontecer na minha família, tudo é comigo agora, sabe? Tudo eles ligam, meus tios, eu tenho tio com 80 anos. Que tu continue sendo essa referência, que bom, continua assim nesse caminho. Levei todos para vacinar, quem leva todo mundo para vacinar, minhas primas ligam, o pai não quer ir, eu digo, deixa comigo, passo lá, tal hora eu estou lá, pego, boto dentro do carro, levo, todo mundo, ninguém diz nada. Se disser que sou eu vou, eu ligo, eu resolvo tudo. Maravilhoso. Então, eu acredito que a mediunidade, a nossa reforma íntima, a gente tem... essa pandemia veio para isso. E eu encarei e estou muito grata e dando um depoimento. Eu vivenciei e estou vivenciando isso. É o meu depoimento. Nossa, muito obrigada por eu estar fazendo parte desse grupo e hoje tive vontade e coragem de falar isso. Eu me senti muito honrada. Nossa, a gratidão é nossa, que é um dos inúmeros, graças a Deus, os depoimentos positivos de pessoas que viram na pandemia oportunidades. Porque é assim que a gente precisa encarar, né, nossos desafios, como oportunidades. E tu é mais um exemplo, né, de que utilizou a oportunidade e principalmente para o bem, né? O bem. Imagina, em questão de 1 ano, já virou uma referência na família, aquela pessoa que, nossa, quem pode me apoiar, né? A Ana Valéria, lembra de ti. Então, assim, é transformador. Que tu continue nesse caminho, que Deus sempre te dê muita força, sabedoria, porque tem dias que vai ser um pouco mais difícil, a gente sabe, né? Mas que tu possa sempre amparar e se amparar, tá? Para você poder amparar o próximo, você tem que estar bem amparada, cuidando sempre de você. Para eu dar amor, eu preciso estar me amando, preciso estar bem comigo mesma, que aí eu vou poder transbordar isso para o próximo. Energias de amor para poder eu também emitir e receber. Né? Primeiro em você, depois para o próximo. Né? Minha mãe... Você entrou num grupo top, viu? Como diz minha filha, que a Pri é um amor.
Estou aqui já tem muito tempinho, né, Pri? Coisa E a boa. Eu turma fico tá muito boa, feliz. A Tereza também, nossa, A uma Mara- gracinha linda, maravilhosa. Você está num grupo assim, o pessoal aqui do grupo, todo mundo participa, é uma turma bem assim, parece que é uma turma de amigos, muito aconchegante, então você está no grupo certo. Priscila, poderia falar alguma coisa? Pode, deve, por favor. Eu fico assim emocionada vendo esse grupo tão maravilhoso de mulheres tão guerreiras, cada dia se melhorando mais, tendo mais conhecimento. Por isso que eu falo, esse grupo é exatamente isso, de mulheres que querem realmente uma mudança. E esse grupo, ele faz a gente estudar, faz a gente repensar na nossa vida, faz a gente procurar melhorar. Esse grupo, ele tem uma elevação assim muito grande. E eu sei que tudo depende só de cada um de nós. E só em saber que cada dia a gente está melhor e cada dia a gente vai procurar cada vez mais se melhorar, porque Deus é isso, Deus é amor, Deus está em cada um do nosso lado, na nossa mente, no nosso coração. Basta a gente abrir a porta para Ele e deixar Ele entrar dentro de nós, porque Jesus quer exatamente isso, que cada um seja nessa terra aqui uma vitória. Cada uma dessas mulheres guerreiras que estão passando por cada dificuldade, cada exemplo, cada momento, é exatamente isso, é o progresso moral, é o progresso de conhecimento, é o progresso de amor, é o progresso familiar, porque a gente é isso, quando a gente quer, a gente vai, a gente consegue, porque nada nos impede quando a gente quer ser alguém, quando a gente quer fazer a diferença. E esse grupo, e essas mulheres que fazem parte desse grupo, é exatamente isso. São mulheres guerreiras que estão querendo ser melhor a cada dia e viver uma vida plena, porque Jesus quer isso, que a gente, cada um da gente, seja feliz. Eu só tenho que agradecer esse grupo quando eu vejo esse depoimento maravilhoso. Eu fico super emocionada e isso também me ajuda para que eu também possa me melhorar. E eu só tenho que agradecer todas vocês, viu, meninas? Muito obrigada. Vocês são maravilhosas. Um beijo a todas. Ai, Muita paz. obrigada. Não, Maria de Fátima, quando ela entra, é sempre muito bom, né? Só uma ressalva: a gente tem também alguns meninos, de vez em quando. Tem um que tá sempre aqui com a gente, Desculpa. que é o Paulo Célio. Ele tá sempre, todos. Hoje mesmo ele tá aqui. Mas é que Foi eles um são o menor número, né? Por isso, eu também queria que os meninos desculpa. participassem mais, né? Infelizmente, nosso grupo realmente é grande maioria de mulheres. Mas volta e meia tem alguns meninos que entram, né? E eles também devem, né, estar nessa busca também, não só nós, né? Mas Desculpa, eu esqueci. Um erro meu. isso não. É porque como a maioria é mulher, a gente pensa que só tem mulher, mas não. Tem poucos, mas existem. Tem os meninos que estão aqui conosco sempre, sempre. Vamos fazer o estudo então do Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí quem, por falar em Evangelho, né? É o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 20, com o título A Felicidade Não É Deste Mundo. Uau! Vamos lá. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as suas posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são condições essenciais para a felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentam amargamente da sua condição de ser. Diante de tal estudo, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem faça a fortuna parecer ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações.
Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, que só nela existe uma única existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta. Ilude-se, enganam-se aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arque-secular que este globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la, porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nela se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquela que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada à expiação, é preciso admitir que existem alures moradas para os mais favorecidos espíritos do homem, onde aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não certamente. Porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deva realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós espoje energeticamente o velho, deveis tudo à divulgação desse espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios de luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais só uma palavra vã. Do espírito François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, Paris, em 1863. Uma mensagem de 1863 tão contemporânea, né? Então, o estudo de hoje, a princípio, começa, né, com esse título impactante, A Felicidade Não É Deste Mundo, e a gente pensa como assim, né? E, de fato, a gente sabe, né, mais do que foi repetido em diversas reuniões aqui, que nós estamos num planeta que está no estágio evolutivo de prova e expiação. Mas, lógico, isso não significa que a felicidade não é algo que nós não podemos alcançar. Mas como a gente tem buscado essa felicidade? E aí aqui o texto inicia falando que muitos têm beleza, têm a juventude, têm fortuna, têm posses, mas sofrem de desilusões amargas. Será que a gente busca a felicidade da maneira correta? Quando, na verdade, a felicidade é algo que é dentro da gente, e a gente tem essa tendência de buscar na matéria, a gente tende a buscar em coisas, em pessoas, nos outros, quando aquilo que é algo que é nosso, que está em nosso acesso. E aí o Espiritismo entra, né? Os estudos, a gente consegue despertar, a gente consegue ter essa visão mais sensata, mais realista, entendendo que sim, a felicidade é algo que é do espírito, que é nosso, e que independente a gente estar num planeta que agora está num estágio evolutivo ainda muito duro, né, que um planeta de prova e expiação, como muitos sabem, é um planeta que ainda o mal sobrepõe do bem. Então a gente ainda tem muita maldade, como a gente vê, a gente tem muita incredulidade, a gente ainda vê muitas pessoas cometendo equívocos, né? Mas estamos agora já caminhando, né, por um estágio de regeneração, que vai haver um equilíbrio ainda, o mal ainda vai existir, mas quanto mais equilíbrio, quanto mais a gente regenera, quanto mais a gente evolui, melhor as experiências de felicidade, principalmente quando a gente descobre elas em nós, quando a gente busca
tudo isso em nós. Então, o título fala a felicidade não é deste mundo, mas não é bem assim. A felicidade é dentro da gente, né? A gente está num planeta que nos desafia, né? A gente passa por inúmeros desafios todos os dias. Nós somos desafiados, mas é aí que é nos desafios que a gente precisa buscar esse equilíbrio, buscar essa paz, né? Uma frase que eu falo muito aqui: a paz não é ausência de problemas. Eu sou uma pessoa que tenho paz porque eu não tenho problemas. Não. Paz é você ter os problemas, mas saber enfrentá-los com paz, com equilíbrio, estando bem, não entrando em desespero, não achando que é o fim do mundo, por pior que seja o desafio, por pior que seja a dor, né, o sofrimento, a gente tentar ver, porque, por exemplo, a pandemia é um grande exemplo disso, né? A gente tem a pandemia que aparentemente é algo que desafiou, né, que movimentou um planeta, né, inteiro, né, toda uma nação, mas que tem um lado positivo, como a Ana Valéria trouxe. Quantas pessoas despertaram para o seu lado espiritual? Quantas pessoas começaram a olhar para o próximo? Quantas pessoas fizeram movimentos para se trabalhar, para buscar equilíbrio, para buscar ajuda, para ajudar o outro? Então, a pandemia, né, que é um grande exemplo que a gente pode dar, ela não foi só de todo mal. Existem mortes que estão ocorrendo, sim. Só que a espiritualidade, né, como a gente já esclareceu, já estava preparada. Muitos dos espíritos que desencarnaram já sabiam, né, no plano espiritual, já vinham com esse resgate, sabia que isso ia acontecer com eles. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser trazer alguma coisa sobre o tema, felicidade não é deste mundo, né? É um tema bastante desafiador. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Maria de Fátima não quer falar nada? Normalmente tu fala. Enfim, é mais ou menos essa a mensagem, né? A gente buscar sempre a felicidade que está sempre dentro da gente, né? Não tentar buscar tanto fora, porque isso é muito ilusório, né? Às vezes a gente quer um carro, a gente quer uma casa. Não estou dizendo que isso não traga felicidade, mas é uma felicidade efêmera, né? É uma felicidade momentânea, né? Quando é aquilo que a gente nutre com o nosso coração, com as nossas atitudes, com as nossas mudanças. Então, é mais ou menos essa mensagem que esse espírito trouxe em 1863 e que se encaixa tão bem, né, com os tempos que a gente vive, né? Todos os ensinamentos de Jesus, né, se a gente for parar para pensar, eles são contemporâneos, né? Eles não caem na moda, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre fazendo esse movimento que a gente faz aqui de todas as segundas-feiras. A gente está estudando com a professora Tereza. Eu brinco que a professora Tereza, ela é minha mestra, minha sensei, né? Porque realmente ela tem sido uma professora da vida para mim, como espero que esteja sendo para vocês. Né? E alguém quer falar alguma coisa? Quem quer acrescentar sobre esse evangelho? Tem alguma dúvida? Porque traz dúvidas, né? Por que tem tanto sofrimento no planeta Terra? Por que tem tanto desafio? Eu tenho duas coisas. Pode falar, Paulo. Eu não posso falar na frente, é que uma moça pediu para falar primeiro do que eu. É? Ah, não, então tá. Eu não vi quem foi. Quem quis falar? Não, Paulo, pode falar, depois eu falo. Tá bom, então. Bom, na primeira parte do que a gente conversou, quando a gente fala sobre manifestações, muitas vezes, por exemplo, se você tem uma manifestação e você tem uma convulsão, por exemplo, então você tem que fazer 2 tratamentos, né? Você tem que fazer o tratamento médico para curar da sua parte neurológica, né? Uhum. E você tem que ter também a parte espiritual, e você tem que ir lá e cuidar do espírito, né? E hoje, quando está falando assim sobre a felicidade não é deste mundo, eu queria fazer uma homenagem a vocês, mulheres e mães, né? Porque ontem foi o Dia das Mães, e aproveitar esse momento aí, que mesmo não sendo a felicidade desse mundo,
Esse mês aqui também é o mês de Maria, e eu queria deixar registrado aqui a minha homenagem a todas vocês, mães e mulheres, né? Porque vocês têm uma capacidade de dar a vida, né? E essa capacidade, acho que somente vocês têm essa noção, somente vocês conseguem medir o quanto é importante e o quanto é valorizado. Nós, homens, a gente só consegue imaginar, né, a quantidade de dificuldades. Quando a gente tem a nossa mãe que se preocupa conosco, que ela vive de uma forma, até um amor, que a gente fala um amor diferente, um amor de mãe para um amor de pai ou de homem, é diferente porque a mãe sabe a quantidade de dificuldades que ela teve para passar o parto, para passar a vida, para poder criar, para desenvolver, para poder amamentar. Então, no dia de hoje, eu queria prestar essa homenagem a vocês, que ontem foi o Dia das Mães, né? Em tudo a gente falou bastante sobre obsessão, sobre uma série de situações. A gente acabou de falar que a felicidade não é deste mundo, mas eu estou trazendo hoje a felicidade para esse mundo, sim. Porque eu ainda, graças a Deus, tenho a minha mãe, consegui passar o Dia das Mães ontem junto com ela, mas por mais que a gente procure felicidade em situações, vamos dizer assim, tão não reais, né, que seriam dinheiro, carro, uma série de coisas, mas quando a gente para pensar em quem está próximo da gente, que o maior desafio nosso é a nossa própria família, a gente consegue encontrar amor, consegue encontrar felicidade, sim, na nossa família, né, já que é o maior desafio que a gente tem na vida é com a família, que a gente não consegue fazer o bem fora enquanto você não fizer o bem dentro da sua casa. Então, para vocês, mulheres, mães, fica aqui o meu desejo de felicidade, de feliz Dias das Mães. A felicidade é desse mundo, sim, depende da gente querer encontrar essa felicidade de uma forma correta, de uma forma clara e de uma forma justa, porque nós já tivemos o maior modelo, que foi Jesus aqui entre nós, tá bom? Um grande beijo para vocês, mulheres, mas tem homem nesse grupo aqui também, fica tranquila. Tá, Maria de Fátima? Mas uma coisa que o Paulo falou em questão de mãe, de mulher, né? Na questão da obsessão que eu falei que eu senti, da sintonia da questão do suicídio e tal. E a primeira coisa que veio na mente é o amor pelos meus filhos. Foi a primeira coisa que veio na mente. Então, a mãe, ela consegue amar acima de qualquer... Eu nunca tive um sentimento mais bonito do que eu sinto pelos meus filhos, né? E eu tenho certeza que as mães vão concordar aí comigo que não tem um sentimento mais bonito do que esse maior do que a gente, maior do que o nosso sentimento por nós mesmos, né? E aí, então, é o amor que traz essa força para continuar, essa superação de dificuldade, né? Então, eu também quero homenagear todas as mães, né? Porque a gente sabe o tanto que é difícil e a gente ganha mais dos filhos do que eu acho que a gente dá para eles. Verdade. É o amor de mãe, né? Diz que é um dos amores que mais se aproxima, aquele amor ágape que eu tava falando lá no início, né? Porque é o amor incondicional. Mas a gente ainda vai evoluir muito nesse quesito de saber amar, né? A gente ainda é muito infantil ainda, muito infantilizado, né? O amor ainda carrega muita posse, muito ciúmes, egoísmo, orgulho. Mas a gente está no caminho da evolução. A gente vai chegar lá. Nosso amor ainda é muito protetor, né? A gente quer colocar debaixo do braço e ninguém mexe. Quando a gente precisa criar os filhos para o mundo, né? Prepará-los eles para o mundo, né? E exatamente assim, né, Pri? E tem que ser assim, né? Porque a gente não pode super proteger, né? A gente tem que criar. Eu não posso falar nada que eu também protejo pra caramba. Mas a gente tem que aprender a criá-los para a vida, né? Para serem independentes, totalmente independentes. Exato. Mas a gente está caminhando, né? A gente vai chegar lá. Estamos em processo. Exatamente, qualquer coisa de processo, né?
Alguém quer falar mais alguma coisa? Pamela, eu queria te falar uma Oi, coisa. Eu oi. queria te falar uma coisa. Você tem um grande triunfo, que é a sua família e os filhos. E isso te ajuda muito a superar tudo isso que você está passando. E você pode acreditar que isso é tudo passageiro. É só uma fase que você está passando na sua vida para exatamente essa força vir dentro de você, para que você consiga passar tudo isso. E nas horas que você também tiver, além de você estar fazendo o evangelho e fazendo os tratamentos, e na hora que vier todo esse pensamento, coloque uma boa música para você ouvir, alegra a sua mente, a sua casa, o seu ambiente, perfuma a sua casa, sabe? Faz prece em voz alta, tá? Porque aqueles irmãos, eles estão ali, estão ouvindo também, e eles estão sabendo que você realmente está saindo de tudo isso. E isso vai lhe ajudar bastante. E também outra coisa, se você gostar de fazer trabalhos manuais, faz algum trabalho para poder também ajudar a tua mente, porque quando a gente faz um trabalho manual, a gente se dedica, é uma forma de amor também. E é isso que eu gostaria de desejar para você, que você cada vez mais possa progredir, dê esse sorriso maravilhoso que você está dando aí e seja feliz, vá em frente, não tenha medo de nada. Você é forte, você é luz. Não se esqueça disso. Um beijo para você. Obrigada. E em relação aos trabalhos manuais, escutei o Ricardo do plano B. Meu plano B é meu trabalho manual. E é o que me fortalece também. Ai, que coisa boa! Então eu já comecei o plano B esse mês, né? Dia das Mães, eu fiz um monte de cartão que eu trabalho com o Killing. Então é uma coisa que me ajuda, fortalece mesmo, ajuda bastante. Que lindo! Se eu souber, eu vou te indicar, então. Se tem alguém que precisa, que Depois, queira. depois, se vocês quiserem, me segue lá para vocês verem os trabalhos que eu estou fazendo. Tá. Muito bom, hein? Ô, Maravilha! Pamela, e deixa eu te falar um negócio, isso que a nossa amiga aí, querida, falou agora, eu peguei meio que o bonde andando, porque hoje eu cheguei um pouco mais tarde, mas já deu mais ou menos para perceber, assim, eu te falo uma coisa, a gente consegue sair de tudo, viu? A gente Exato. consegue Exato. sair de tudo, bota fé nessa cabeça, bota fé que Deus ajuda, assim, 100%. Continua orando, pega firme, que independente, assim, do que você esteja passando, que eu não vi, se você falou alguma coisa, você vai sair, tem certeza e acredita. Acho que foi bom hoje, né, Pamela? Foi. Eu estava precisando, porque essa semana estava bem difícil a questão da ansiedade. Então, é um conforto. Ansiedade é o mal do século, né? É uma Quem não sofre? Difícil. ansiedade, depressão, né? Tá. Eu mesmo, assim que começou, eu te falo, Pamela, e todos, porque assim que começou a pandemia, eu tive síndrome do pânico e depressão, coisa que eu nunca soube o que era, nunca imaginei que eu fosse ter, mas afundei durante um tempinho, foi curto, porque eu saí rápido, por causa que eu grudei em Deus numa forma assim que foi sensacional. E, claro, fiz o tratamento também, reuni aqui, entrei nos grupos, tudo foi me encaixando, sabe? Tudo foi, assim, caminhando na minha vida. Vai acontecendo, né? Vai acontecendo, exatamente. Por isso que eu te falo, confia que tudo vai dar certo. Só a título de deixar também aqui, eu participo de outro grupo espírita também, é o grupo 4. E eles aplicam, tem o passe, tem o reiki, é muito bom. E tem umas preces de relaxamento. Então, eu procurei ajuda nesse grupo também.
Tanto é Eu que estou o fazendo o rei, reiki com a B. Paulinelli todo dia, 6 ideias. Que pois é, legal. tem Nossa, um rei muito bom. genial, genial. Reiki é magnetismo, né, gente? É, Energia as energias do passe estão bem vinculadas, são tratamentos bem parecidos. É, onde é, tem intenção de cura e amor, é o que eu tenho importa. umas luzinhas, eu coloco luzinha azul, luzinha verde, luzinha amarela, a cromoterapia, né? Que eu misturo aí o rei com a cromoterapia, né? Sei, sim. A cromo eu ainda não mexi, não. Eu vou olhar então sobre a cromoterapia também. Legal. Aqui é bom que todo mundo troca experiência e a gente cada dia vai ficando mais rico com o que a outra vai dando as ideias, né? O grupo. E aí, se faz sentido, né? Encaixa, dá É, certo. e umas ajudam as outras, né? Então, deixa eu só te contar uma história, então, tá? Eu também sou acolhedor e eu já peguei várias situações de problema de pessoas que ficam IC, 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 IC. Aham. Então, assim, você sabia que você nunca vai ter amanhã? Você sabia que você nunca vai ter amanhã? Porque quando o amanhã chegar, ele vai ser hoje. Vai ser hoje. Então, você nunca vai ter amanhã. Então, assim, ontem foi Feliz Dia das Mães, mas todos os dias são Feliz Dia das Mães. A pessoa que está fazendo o aniversário hoje, se ela tiver amanhã, vai ser um feliz aniversário. Então, assim, para as pessoas ansiosas, elas têm que viver a ansiedade de somente um dia, porque quando chegar amanhã, vai ser hoje, então o máximo que ela vai poder viver, que a gente tem a esperança que Deus nos dá, é de mais um dia. Então, assim, todas as nossas preocupações, se vai pagar a parcela do carro, se vai viajar no que vem, se meus filhos, todas as preocupações, ela tem que ser resumida a um dia. A um dia. Por quê? Porque se Deus te der amanhã, você é uma privilegiada. Então pensa nisso. Então pensa assim, ó, tudo que você tivesse preocupada de daqui 2 meses, daqui 4 anos, daqui 5 anos, esquece. Esquece. Isso se entrega na mão de Deus. A outra coisa mais importante da sua vida a partir de hoje é: se Ele te der amanhã, ajoelha e agradece a Deus. Se Ele te der amanhã. Se Ele te der amanhã, você vai falar assim: meu Deus, o Senhor me deu. Se você tiver o privilégio de abrir a janela, poder ver lá, se tiver sol, se tiver nublado, o que quer que seja, e a primeira coisa que você fizer é agradecer, a melhor coisa que vai poder acontecer na sua vida. Aí você vai viver esse dia inteirinho. Se Ele te der o outro dia, você é uma privilegiada. Então, assim, muitas vezes a gente se preocupa com a semana que vem, sendo que a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Entendeu? A gente perde muito tempo com isso. A gente gasta muita energia com o IC. Se eu vou fazer não sei o que lá, se semana que vem, se eu vou pagar a parcela do carro. O IC, se Deus. O único C que a gente tem que se preocupar é se Deus me der amanhã. Se Ele me der amanhã, ajoelha e agradece. Que apesar de que se Ele te der o amanhã, já vai ser hoje. Então agradeça do mesmo jeito. A gente tem que viver um dia de cada vez, que é o que a gente tem, entendeu? Um dia só de cada vez. Em Filipenses tem um trecho, né, que fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, né? Mas esteja em oração e súplicas, né? Esteja em Cristo, em Deus. Tudo querendo dizer que tudo vai se resolver, né? Então, Jesus já nos dizia, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, porque o que tiver de ser, vai ser, né? É aí que quando eu tenho minhas crises de ansiedade, quem não, né? Quem não as tem, e aí eu penso, não, peraí, o que tiver de ser, vai ser, né? Um dia de cada vez, o que eu posso fazer agora para contribuir para o amanhã? Então, mas a gente vai trabalhando, né? Não é uma tarefa fácil, né? É desafiador, por isso que a gente está em momento de prova e expiação, por isso que a gente está em evolução, a gente tem muito que evoluir, mas é isso, tentar não andar ansioso por coisa alguma, porque tudo, e se isso acontecer, e se aquilo, e se, mas será que vai... Gente, o que tiver de ser, vai ser, não há, e que a gente possa estar bem para poder superar, né? Que bom, Giovanni. Estava precisando ouvir isso. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus mora nos detalhes. Isso aqui não é à toa. Isso aqui mostra que a gente não precisa andar ansioso com nada, porque tudo
Às vezes a gente está aqui numa segunda-feira, né, fazendo um estudo e escuta exatamente aquilo que a gente precisa escutar, né? Quantas vezes isso me aconteceu? Desde que a gente está fazendo esses encontros, né? Há mais de um ano já faz isso, né? Então, é mais ou menos isso. E para a gente complementar, alguém tem algo a mais para falar? Antes da gente fazer nosso exercício de prece, nossa vibração final. Ó, hoje vocês vão ter que me aguentar, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, tem um negócio, tem duas coisas que não tem como a gente mudar, que é um negócio chamado lei de causa e efeito, tá? Show. Então foi que a Priscila acabou de falar. Tudo aquilo que tiver que acontecer com você, por um erro seu no passado, vai acontecer. Então, assim, lei de causa e efeito, não adianta você chorar, você pedir para o seu anjo de guarda, qualquer coisa que você peça, isso não vai ser mudado. Tem uma outra situação que foi você mesma quem escolheu antes de reencarnar. Então, assim, tem situações que hoje nós passamos de dificuldades que a gente esqueceu que fomos nós mesmos que escolhemos. Então, para alguma delas... Então, Paulo, eu estou nessa discussão aí comigo mesmo. Por que eu arrumei um tanto de coisa para eu fazer nessa... Quando nós estamos desencarnados, que a gente está como espírito, a gente acha que nós somos capazes de suportar uma série de coisas. Só que quando essas coisas vêm, elas não são tão simples assim. A gente fala que tem quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Por que aquilo está acontecendo comigo? Tem uma série, eu já passei por uma série de dificuldades também, que eu já joguei, eu tenho um rio aqui do lado da minha casa, eu já joguei o Evangelho segundo o Espiritismo, uns 3 livros lá, já joguei umas 3, 4 vezes aqui do lado do rio da minha casa aqui. Por quê? Porque eu achava que aquelas coisas não deveriam estar acontecendo comigo. A partir do momento que eu consegui entender que elas tinham que acontecer comigo por uma lei de causa e efeito, ou por eu mesmo ter escolhido, a minha dor diminuiu. A minha dor diminuiu porque eu comecei a entender, porque assim, se Deus é justo, e se aquilo estava acontecendo comigo, tem que acontecer. E eu falo para as pessoas que eu atendo também, em toda dificuldade existe o lado bom. Aí você vai falar assim, poxa, Paulo, na dificuldade tem um lado bom? Sim, tem um lado bom. Por quê? O que a gente precisa descobrir na dificuldade é o que Deus está querendo mostrar de bom para nós. Porque assim, dificuldade ninguém gosta de ter. Não é fácil, é óbvio que não. Mas a gente precisa da dificuldade tirar proveito. Então, é que o nosso amigo lá fala, né? O Ricardo, da gente pegar um limão e fazer uma limonada. Então, da situação que você está passando, veja a sua, por exemplo. A sua, você teve intuição de você querer se suicidar, mas você se apegou onde? Você se apegou no amor, você se apegou nos seus filhos. Você se pegou na maior coisa que você podia pegar, entendeu? Então, assim, hoje, você tem uma base sólida para que você não desvie do caminho que você está. Então, a coisa boa da dificuldade que você passou é se apegar no amor. Então, as dificuldades que a gente tem, elas vão nos mostrando dia após dia quais são as coisas boas. Mesmo sendo dificuldade, nós precisamos aprender a extrair essas coisas boas que Deus quer mostrar para nós. Tá bom? Prometo que agora eu fico quieto. Tá bom, pessoal? Lindas palavras. Obrigada, Paulo. Obrigada. Sempre trazendo, sempre acrescentando pra gente, né? Muito bom. Esses encontros são maravilhosos, né? Então, gente, vamos fazer nosso exercício final, que não deixa de ser um autopasse. Né? O autopasse é essa vibração que a gente faz no fim. Então, vamos todos, quem quiser se sentir à vontade, feche seus olhos. Vamos respirar pelo menos umas 2 vezes. Inspirando, enchendo o nosso pulmão de ar. E soltando o ar devagar. Fazendo o movimento mais uma vez. Enchendo o pulmão de ar. E soltando lentamente. E vamos agora elevar nosso pensamento, imaginando a figura dele, nosso maior mestre, Jesus, em volta de uma luz clara, muito forte, de braços estendidos diante de nós, dizendo: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, todos que estão aflitos, porque eu vos acolherei. Em mim acharás consolo.
Em mim acharás a paz, o equilíbrio, a força necessária. Não há o que temer, não há o que se assustar, não há o que ansiar, porque tudo está sob controle, tudo está no seu devido tempo. E vamos imaginar que estamos sendo envoltos dessa luz de Cristo e que essa luz percorre do topo da nossa cabeça, passeando por todo o nosso corpo, descendo pelos nossos ombros, braços, no coração, penetrando todo o nosso corpo, as pernas, os nossos pés, nossas células, nosso perispírito, nosso corpo espiritual, nosso corpo físico, curando e eliminando, retirando miasmas. Vamos mentalizar que tudo que estiver pesado, que estiver aflito dentro da gente, vai se esvaziando, vai se dissipando do nosso corpo. E agora a gente precisa que essa luz expanda também dentro do nosso ambiente, no nosso lar, alcançando aqueles que amamos, as pessoas que dividem espaço conosco, porque elas também precisam dessa luz, dessa cura. Imaginemos que estejam sendo beneficiados. E agora essa luz também vai trabalhar um pouco mais, vai expandir, saindo das nossas casas, nossos prédios, percorrendo os nossos bairros, passando pelas ruas, alcançando agora todos os moradores de rua, que muitos não têm onde dormir, onde se alimentar, que essa luz alcance eles, trazendo a força necessária para passar por tamanha prova. Vamos imaginar também que a luz chega agora aos hospitais, alcançando todos os enfermos, a todos que precisam de leitos de UTI, a todos que estejam penando por qualquer tipo de enfermidade. Que essa luz alcance e, se for necessário, se for da vontade de nosso Pai, que haja cura, se não, que haja força necessária para suportar. Vamos imaginar que essa luz alcance todo o nosso país, que alcance todas as pessoas que estejam aflitas, ou em momentos de solidão, momentos de aflição, de sofrimento, não importa por qual motivo, mas que essa luz alcance esse coração, para que possa sentir a presença de Deus, para que possa sentir a cura de Jesus, para acreditar, para ter força, fé e confiança. Que essa luz agora alcance não só nosso país, como todos os continentes. Imagine essa luz envolvendo o nosso planeta, irradiando luz, vida, amor, paz, as melhores sensações, os melhores sentimentos possíveis. E que Jesus esteja do lado de fora do nosso planeta, com seus braços abertos, apreciando e agregando mais energia, emanando Jesus com todos os trabalhadores, com toda a sua equipe espiritual que atua, que tutela, que auxilia o nosso planeta. E agora que essa luz fez o seu trabalho, ela vai retornando pouco a pouco, voltando, passando pelos continentes, voltando para o nosso planeta, para o nosso país, voltando devagar para os nossos lares, passando pelas pessoas que dividem o espaço com a gente e voltando para nós. Imaginemos agora dando um abraço em Jesus, Jesus nos acolhendo e dizendo: vá, continue, não tenha medo. E agora nós continuaremos o nosso caminho. Vamos agradecer pela equipe espiritual que se fez presente nesse estudo hoje. Vamos agradecer a todos os relatos, todos os depoimentos, todos os ensinamentos, a presença da professora Teresa, que essa luz também alcance ela. E agradecendo que o sentimento de gratidão transforma nossas vidas, nos dá sentido, nos faz enxergar a vida de uma maneira muito melhor. Encerramos então nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Muita paz. Obrigada, Boa noite, gente, pela amigos. presença. Até segunda-feira que Gratidão. vem. Quarta-feira, perguntas fraternas, às 8 horas. YouTube, Facebook, Instagram, do Espiritismo Fraterno. Tá? Não deixem de assistir. Mandem suas perguntas, tá bom? Olha esse livro. Obrigada, Paz e Vou luz. gente. dizer Boa noite, boa noite. Boa pra noitinha, pessoas. Tchau, Boa tchau. noite, boa Boa semana. noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, Priscila. Tchau, beijo.